Huracan 1, Corinthians 0. Corinthians eliminado da Copa Conmebol Sul-Americana 2025. Colecionando vexames, né? Já tinha sido uma vergonha ser eliminado na pré-Libertadores. Aí você fala, pô, essa foi a maior vergonha do ano. Ganhamos o Paulista, zerou, né? Foi uma vergonha aqui, ganhou um título aqui, vamos tocar. Não toca, esse time não toca, esse time não vai pra frente. Um elenco preguiçoso que não consegue saber onde tá, não sabe o clube que eles jogam, não sabe a responsabilidade de ganhar todos os jogos, não sabe o que é jogar em casa, não sabe o que é jogar fora. Esse time não sabe de nada, tipo assim, eles entram em campo e fazem qualquer merda, como se fosse uma pelada de domingo, tá ligado? Ou terça-feira à noite. Eles não se importam com nada, tá ligado? O importante é o salário cair na conta, textinho bonitinho lá no Instagram quando ganha, quando perde às vezes um textinho bonitinho também, não sei o que, e foda-se. Não tem responsabilidade. É literalmente um time vagabundo, preguiçoso e sem vergonha. Mas e aí, quem é o culpado de tudo isso? São só os jogadores? Acredito que os jogadores são 60% da culpa, os jogadores. 40% é da diretoria, pra mim. 40% da diretoria. O presidente foi expulso, né? Tá afastado, até ter uma votação se ele vai voltar ou não. Tá afastado. Mas antes de estar afastado, ele nunca fez nada pelo futebol. O foco dele foi roubar, não sei se ele... Tudo que estão falando ele roubou, mas o foco dele aparentemente é roubar. Falar que fecha patrocínio, aí ele fecha de fato, fecha uns patrocínios, mas fecha patrocínio alto provavelmente para ficar roubando uma parte do dinheiro, então não sei o quanto isso adianta. Ficou contratando mais de 50 moleques pro Sub-20, pagando 4 mil, 10 mil, 8 mil para cada moleque que ele contrata, filho de CEO de não sei aonde, filho do amigo de não sei quem, filho de não sei quem. E no futebol ele sempre foi muito omisso, tá ligado? Ele simplesmente pegou o Fabinho Soldado e colocou assim, você é o diretor de futebol, cuida aí. Enquanto isso ele ficava fazendo as falcatruas dele lá, tá ligado? Não sei o que ele fazia. Você nunca viu... Fala uma entrevista do Augusto Melo sem ser falando de polêmica. Sem ser falando de Vai de Bet, sem ser falando de... aquela outra lá que saiu, que chegou, sei lá. Sem ser falando de patrocínio, sem ser falando de Polícia Federal, sem ser falando de Polícia Civil. Você não vê o presidente do Corinthians falando de futebol, tá ligado? O Corinthians sendo roubado aí no Paulistão, na Copa do Brasil, não sei aonde. Você não vê o presidente dando as caras e falando assim, gente, o que está acontecendo com o Corinthians não, é inadmissível, não pode acontecer, eu vou na FIFA, eu vou não sei aonde. Não fala, por quê? Ele tem um rabo preso com alguém, com algo, ou ele não se importa. Ele só queria fechar os contratos dele, tirar o dele por fora, se envolver com o PCC, se envolver com não sei quem. Isso que ele queria, tá ligado? Então, 40% da culpa é dele e do senhor Fabinho Soldado também, que apesar de ter contratado alguns bons jogadores, contratou outros também que são péssimos. E como diretor de futebol e o presidente omisso, ele teria que definir qual que é o foco do Corinthians no ano. Então acho que a Sul-Americana ficou muito jogada, ninguém sabia se queria jogar, se não queria. E tem que definir, tipo assim, não vai jogar? Não vai jogar, pronto. Vai colocar o Sub-20, ninguém vai viajar, ninguém vai se desgastar com nada nessa competição. Isso quem toma a decisão é o presidente e a diretoria. Se o presidente é omisso, o diretor de futebol tem que falar assim, gente, a gente não vai jogar Sul-Americana, a gente já, caímos na pré da Libertadores aqui, foi um baque, mas deixa essa competição pra lá, não vamos gastar dinheiro com viagens, com nada. Manda o Sub-20 de ônibus, foda-se, tá ligado? Demora 10 dias pra chegar em cada país, mas é Sub-20, os moleque tá novo, tem que correr mesmo, tem que jogar. Deixa ele, perde as 6 partidas, mas é com Sub-20 e o time profissional vai estar só treinando pra jogar Copa do Brasil e Brasileirão, tá ligado? Tem que ter um planejamento, tinha que ter tido um planejamento. E o Corinthians tá tão jogado que não tem um planejamento até hoje, você não sabe o que o Corinthians joga. O Corinthians joga com reserva na Sul-Americana, joga com time reserva na Copa do Brasil e joga com time reserva no Brasileirão. Qual que é a outra competição que o Corinthians vai jogar?
Super Mundial vai jogar agora, dia 12, vai começar agora dia 12 de junho, o Super Mundial, o Corinthians tá? O Dorival acha que o Corinthians tá? Alguém avisou pra ele que o Corinthians não tá jogando mais nada, só essas 3 competições. Tava jogando a Sul-Americana, tá jogando o Brasileirão e tá jogando a Copa do Brasil. Ele joga com reserva nas 3, uma tá eliminada agora. Qual que ele vai jogar com reserva? Nas outras 2, vai continuar jogando com reserva no Brasileirão, continuar jogando com reserva na Copa do Brasil? Tipo assim, tem burrice do técnico? Tem. Tinha burrice do Ramon Dias, tinha muita, e tem burrice do Dorival. Mas a diretoria do Corinthians é muito omissa, ninguém sabe o que eles pensam, o que eles querem com o futebol. O Corinthians vai disputar o quê? Aí vem um presidente lá, imbecil, fala, não, o Corinthians tem um elenco forte aí, vai jogar pra ganhar tudo, recusei proposta de não sei quem, recusei proposta de não sei o quê. Que tudo que o Corinthians vai disputar, presidente. Que elenco que o Corinthians tem, presidente. Olha esse time, olha essa merda que você contratou. O time não tem vontade, tá ligado? Ninguém chega no vestiário e fala assim, gente, se vocês não querem jogar no Corinthians, pode ir embora agora. Abre a porta do vestiário e manda sair quem não quer jogar. Tem que fazer assim, ó. Olhar um por um e falar assim, Thales Magno, você quer jogar no Corinthians? Quero. Então você vai correr hoje. Romero, você quer jogar no Corinthians? Quero. Não, você não quer. Pode sair. Tira o Romero. Fala, sai. Marco, você quer jogar no Corinthians? O Marco quer. Você fala, não, você pode sair também, você tá fora. Eu tô te tirando, você não joga mais no Corinthians. Tem que ser homem. Tem que perguntar quem quer. E alguns que querem tem que mostrar que quer mesmo. Falar, não, então você vai ficar, mas você vai correr. E tem alguns que tem que sair. E tem alguns que vai falar assim, não quero. E pronto. E tira ele também. Fala, beleza, obrigado. E sai, tá ligado? Não dá pra jogar do jeito que jogou ontem. E jogou no sábado, que jogou na terça passada, que jogou no domingo, que jogou no... Não dá pra jogar com essa postura. Que jogou 6 jogos da Sul-Americana foi com uma postura desprezível. Deu nojo de assistir os 6 jogos. Não foi ontem que foi ruim. Não foi ontem que o Corinthians foi eliminado. O Corinthians foi eliminado no primeiro jogo. Perdeu em casa pro Huracan por 2-1, jogando desse jeito. O mesmo jeito que jogou contra o Barcelona nos 2 jogos. No segundo ganhou, mas jogou igual, sem vontade, sem tesão. O mesmo jeito que tinha jogado o primeiro jogo contra o Universidad lá da Colômbia, sei lá, que ganhamos também no sufoco com o gol do Yuri Alberto lá, na primeira fase da pré-Libertadores. A pré-Libertadores. Passou no sufoco danado porque o time jogou com essa mesma vontade que jogou ontem. Com essa mesma preguiça, tá ligado? Então é isso. Pra mim, muito culpado do time, mas o presidente e o diretor de futebol, Fabinho Soldado, tem 40% dessa culpa, o elenco tem 60%, e quando eu digo elenco, também incluo o treinador. O treinador faz parte do elenco também, faz parte da estratégia, faz parte do intervalo mexer, ou durante o jogo, ver que não tá dando certo e mudar. E a campanha do Corinthians foi ridícula. Todo mundo tem culpa, tá? Não é o Dorival Júnior só, foi só o Ramon que perdeu, foi todo mundo. Os dois não deram um treinador bom, tá ligado? Juntou os dois aqui, ó. Não deu um treinador bom no Corinthians nesse ano ainda. Não teve nenhum treinador bom nesse ano. O Dorival tem que sair? Ainda não. Mas se ele continuar fazendo os mesmos erros que o Ramon Dias cometeu, você tá vendo que ele é simplesmente um retardado, um demente mental. Eu esperaria até... Vai ter uma pausa agora de um mês, tipo assim, pro Super Mundial. Vai ter 2 jogos, né? Domingo agora contra o Vitória, depois contra o Grêmio. E aí, beleza. Pausa pro Mundial. Quando voltar do Mundial, em julho, tem até agosto para o Corinthians jogar 2 jogos bons seguidos. Se não acontecer de jogar 2 jogos bons seguidos, vamos supor que vai estar todo mundo bem já em julho, né? Final de julho ali. Acho que o Mundial acaba dia 15 de julho, dia 12. Acabando o Mundial, teve um mês de trabalho, ou até mais, né? Não sei qual dia exatamente o Brasileirão vai parar, mas acho que joga agora dia 1. Vai ter mais de um mês de treinamento, certeza, porque vai ter a data FIFA, né? A data FIFA é dia 5 e dia 10. Então, provavelmente, o Corinthians joga dia 1º agora contra o Vitória e dia 4 na quarta contra o Grêmio. Dia 4 contra o Grêmio, se eu não me engano. Então, vai ter 2 dias, 2 jogos só, e depois praticamente um mês e meio para treinar. Se voltar, todo mundo estiver bem, Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, tiver o time todo,
e continuar jogando desse jeito, não tiver evolução, não tiver... Ele continuar escalando o Romero, o Maicon, Félix Torres na zaga, de lateral improvisado porque não tem lateral de verdade, se o Matheusinho não conseguir jogar futebol, se o André Ramalho continuar titular, não dá. Aí ele tem que ser demitido no final de agosto, no meio de agosto já. 2 jogos ruins que ele fizer igual esse, tem que ser demitido. Não importa a multa, não importa porra nenhuma, tem que demitir e pronto. Olha a campanha do Corinthians na Sul-Americana, com o Ramon Dias. Uma derrota em casa pro Huracan, 2-1, jogando um jogo ridículo com o time titular. Primeiro jogo do time titular. Mas aí, ressaca, título paulista, não sei o quê. Passou. Um empate fora. Empate de 1-1 contra o América de Cali fora, jogando sem tesão nenhum. Aí teve uma vitória em casa, vergonhosa lá contra o Racing, com um técnico interino. Foi o Orlando Ribeiro, sei lá o nome dele. E tivemos 3 jogos com Dorival Júnior. 3 jogos com Dorival Júnior. Empate em casa, chegou empatando em casa. Ridículo, empate em casa com a América de Cali. Foi ridículo esse jogo. Venceu fora, sem querer, contra o Racing, né? As únicas 2 vitórias do Corinthians foi contra o Racing e sem querer as 2, tá? E a derrota ontem. Nos 3 jogos do Dorival, o Corinthians não jogou nada. Nos outros com o Ramon Dias, também não, tá ligado? É um padrão do Corinthians. Beleza, é um padrão do time. Mas os treinadores, eles têm insistido muito em jogadores específicos que não dá mais pra jogar, tá ligado? Essa é a minha birra, tá ligado? Não é que, tipo assim, a culpa é do Dorival, a culpa é do não sei quem. Não, a culpa é dos dois, da diretoria e os jogadores que são preguiçosos. Mas, vou falar uma coisa aqui que não dá mais. O Félix Toizinho jogando bem de lateral direito, certo? Certo, foi elogiado, jogou bem. Mas assim, no jogo decisivo, que é tipo assim, valendo a classificação, o Matheusinho tava no banco. Ele começou com o Félix Torres, com todo respeito. É burrice, não dá pra chamar de outra coisa. Tipo assim, joga a responsabilidade pro lateral de verdade. Não o zagueiro que é improvisado, que tem que jogar um jogo decisivo, tá ligado? De vida ou morte. O Matheusinho tava no banco, entrou que nem... Não fez nada, beleza. Mas ele tava no banco, então ele tinha que ter jogado começado titular. Foda-se, joga a responsabilidade pro jogador, tá ligado? Para de assumir a responsabilidade e os caras lá estão fazendo porra nenhuma, tá ligado? Estão ganhando salário alto e não estão correndo. Quando você começa com o Félix Torres e não começa com o Matheusinho, você pega a responsabilidade pra você e deixa o Matheusinho, tipo assim, eu não comecei o jogo, quando eu entrei, o time tava cansado, eu tentei correr, tá ligado? Tem uma desculpa pro cara. E pra você não tem nenhuma desculpa, você que escolheu começar com o imbecil do Félix Torres. Por mais que esteja jogando bem de lateral. Mas ele não é lateral, então deixa a desejar, tá ligado? Alguns pontos, principalmente quando você precisa ganhar o jogo de qualquer forma. Do time reserva, tá? São parênteses. Era o time reserva do Huracan, porque domingo ou sábado eles vão ter uma final de campeonato. Então eles cagaram pra Sul-Americana. Passar em primeiro eles já iam, no máximo se tomasse pra goleada histórica do Corinthians, ia passar em segundo, tava garantido isso. Então foram com o time reserva e o Corinthians não conseguiu jogar minimamente ofensivo contra esse time. O Dorival Júnior é um treinador covarde. Na Copa do Brasil, que o Corinthians foi eliminado pelo São Paulo, o São Paulo classificou porque o time do Corinthians era ruim também em 2023 e o goleiro Rafael catou pra caralho, porque o Dorival Júnior é um treinador covarde. Ele é o histórico dele, a postura dele. Ele é covarde, faz parte dele. Ele tem essa postura. Eu sou covarde e os meus times vão ser covardes também. Então, quando o São Paulo faz um gol ganha o primeiro jogo, né, o gol do Elton Rato, e o Corinthians amassa o
São Paulo no segundo jogo, assim, não literalmente, mas joga muito melhor. Teve quase alguns gols do nosso querido Matias Rojas, que o Rafael faz uma defesa espetacular e o Corinthians poderia ter levado aquela partida para os pênaltis e classificado, porque o Dorival é covarde. Contra o Flamengo também, né? Acho que foi contra o Flamengo, né? Que o São Paulo foi campeão. Você assiste a partida e você vê que claramente o São Paulo joga para não perder, tá ligado? E o Flamengo amassou e o São Paulo achou e foi campeão, beleza. No Flamengo ele também tinha a mesma postura, tipo assim, ele tinha um elenco do Flamengo à disposição ali e ele sempre tinha a postura mais covarde, tá ligado? Sempre é mais covarde, por isso que ele foi o covarde, sempre foi o covarde. Dorival Júnior, não sei de onde tiraram que ele era técnico de seleção brasileira também. Na seleção brasileira todo mundo viu que ele era covarde, ficou claro pro mundo inteiro que ele era covarde e demitiram ele. E aí o Corinthians achou uma brilhante ideia contratar o técnico covarde para treinar um elenco preguiçoso. Quando você tem um elenco preguiçoso, você tem que contratar um treinador maluco, tipo São Paulo, tipo Diniz, alguém que vai, tipo assim, sair no soco com o cara, tirar o cara em 10 minutos de jogo, tipo assim, você não tá correndo, você vai ser substituído. Vem cá, pode sentar. Pode vir, Tietê, seu mascaradinho, você vai sair. Tem que vir um cara desse, tá ligado? Não dá pra vir um cara frouxo, vagabundo e covarde desse. Porque o que o covarde faz quando ele é covarde? Chegou no Corinthians, o Romero é capitão e titular, o Maicon é capitão e titular, o André Ramalho voltou a jogar, coisa que todo mundo sabia que o André Ramalho não joga futebol, não é homem. O que ele faz? Ele coloca o Ranieri de volante que pisa na área e deixa o Carrillo na ponta esquerda. É isso que um treinador covarde faz. Ele faz uma média com os jogadores que ele acha tem mais tempo de casa, é brasileiro, não sei o quê. Começa a fazer média, tá ligado? Isso não dá, tá ligado? Não dá. Quero que o Dorival Júnior seja demitido hoje? Ainda não, né? Falei, né? Espera até dia 26 de agosto. Espera até dia 26 de agosto, depois demite. Porque eu sei que não vai melhorar. Eu assisti jogo do Dorival no Flamengo, assisti jogo do Dorival no São Paulo, assisti jogo do Dorival na seleção brasileira. Ele é covarde desde que ele nasceu, ele é covarde, ele é um cara covarde. Sabe como o cara é covarde? Você olha na cara dele e fala assim, esse cara é frouxo, é covarde. Você vê ele na beira do campo, ele tá assim, ó. Não tem boca, né? Ele fica assim, ó. Sem os lábios. Covarde, assim, ó. Covarde. Covarde, o jogo inteiro sendo covarde. Aí o que ele fez ontem? Quando o Corinthians precisava ganhar. Primeiro que ele arriscou a vida do Rodrigo Garro, né? Que o Rodrigo Garro tinha recomendação para jogar 20 minutos só. Deu 10 minutos e ele colocou o Rodrigo Garro. Pronto para foder o joelho de novo, ter uma lesão, agravar, ficar mais 1 mês e meio fora, 2 meses fora, 3 meses fora. Simplesmente ele fez isso porque é desespero, né? Não foi nem coragem, né? Não disse nem coragem, é desespero. Então, beleza. Ele pegou aos 10 minutos, tirou o Ángel Romero e colocou o Rodrigo Garro, tirou o Martins e colocou o Thales Magno. Aí você fala, o Ángel Romero não era nem para ter começado o jogo, não era nem para vestir mais a camisa do Corinthians, não tinha o que fazer. Rodrigo Garro, beleza. Tirou um volante, Martins, e colocou o Thales Magno. Thales Magno não joga mais futebol, né? Faz um tempo. Sumiu toda a magia. Mas até então, substituições ok. Querendo ou não, você tem que confiar no imbecil do Thales Magno, ele tem que parecer que ele tem que fazer algo, tá ligado? Se você não acreditar que o Thales Magno vai jogar melhor que o Martins, que é volante, ou que o Romero, que não faz nada, fica difícil, tem que mandar embora. E é o que tem que acontecer, mas até então você tem que acreditar. Mexeu bem aí. Só que depois, olha o que ele faz, é bizarro, me assustou um pouco. Ele tira o Félix Torres e coloca o Mateuzinho, né? Normal, ok. Só que depois disso ele tira o Ranieri e coloca o Maicon.
Você fala, ué. Antes disso, ele tinha tirado o Breno Bidan e colocou o Igor Coronado também, ok. O certo seria começar já o jogo com o Igor Coronado e sem o Martinez. Você tá jogando fora de casa, mas precisa ganhar muito, é vida ou morte. O time reserva dos caras. Você não tem pra que ter o Martinez pra marcar, sendo que já tem o Ranieri. Você tem que começar o jogo com o Igor Coronado já. E outra coisa que me irrita muito é o Ranieri ser o elemento surpresa dele. Ele escolheu o Ranieri para ser o elemento surpresa, o cara que pisa na área, vem de trás pisando na área. E o Ranieri não sabe jogar futebol, gente. O Ranieri não sabe jogar futebol. Toda a bola que o Ranieri pegou ontem, ele perdeu. Quando o Coronado entrou igual o Ranieri. Toda a bola que ele pegou, ele perdeu. Mas tem que começar o jogo com o Coronado, pô. É um jogo de vida ou morte, tem que classificar. Ah, mas o Coronado não aguenta, ele não... Foda-se. De novo. Para de segurar a responsabilidade de jogador vagabundo que ganha 2 milhões de reais por mês e joga ele no campo. Joga ele no campo. Joga o Coronado 90 minutos contra o Huracan, porra. Joga ele pra jogar do lado do Garro, quando o Garro fosse entrar. Joga a responsabilidade pros jogadores, velho. Para de segurar essas responsabilidades de jogador medíocre. Para de proteger jogador imbecil, burro, que não sabe jogar futebol. Joga a responsabilidade pra isso, você vai jogar. Aí o Maicon entrou também, puta que pariu, não sei por que o Maicon joga. Assim, eu não entendi porque ele não levou os moleques da base, né? Eu dei uma olhada aqui agora no banco de reservas e não tinha o Kaique, não tinha um meio campo que jogou da base lá no Paulista, na Copa do Brasil, na Paulistão, sei lá. Os moleques lá não foram relacionados, mas assim, quando o time tá precisando ganhar o jogo. No banco de reservas tinha Matheus Donelli, João Pedro, zagueiro, Matheus Bidu, Hugo. Tipo assim, ele levou 2 lateral esquerdo, 45 volantes, né? Fora os que entraram, tinha mais Charles e Rian e o Hector Hernandes. Qualquer pessoa que não seja burro ou burra, né? Independente, colocaria mais um atacante, pô. Você já não tem o Yuri Alberto, tá lesionado. O Memphis Depay tá jogando improvisado de 9. E aí, quando falta poucos minutos pra acabar, você vai tirar um Ranieri e colocar o Maicon? Ou você vai tirar o Ranieri e colocar o Hector Hernandes e jogar um cara na área pra chuveirar a bola na área e tentar fazer um gol de cabeça? O que parece mais lógico pra você? Vamos supor que você acordou de um coma hoje, não saiba quem é Hector Hernandes e não saiba quem é Maicon. Mas você só conhece as posições. Um é atacante, 9, né? Centroavante. E o outro é volante. Aí você tá perdendo de 1 a 0 e precisa fazer pelo menos um gol pra classificar. Aí você fala, pô, vou tirar um volante. Quem que eu vou pôr? Um atacante, camisa 9? Pra botar a bola na área, ele escora pra alguém, ele segura a bola, ajeita pro Memphis, o Memphis chuta, o Garro chuta, o Coronado chuta. Tem 3 caras que são bons de finalização, 3 caras que são muito bons, de longe ou de perto. Precisa de um 9 pra segurar, tentar fazer um pivô, tentar escorar a bola pra alguém. Isso é uma necessidade. Aí você tem o Hector Hernandes e tem o Maicon. Dorival olha, sem os lábios, né? Olhou aqui. Maicon, chamou o Maicon. Aí o Maicon vem. Aí acaba o jogo com o eliminado. Ah, mas o Corinthians só dependia de si. Nossa, essa frase me dá um arrepio. O melhor momento do Corinthians no jogo de ontem foi quando não precisou de si, já tinha perdido o jogo, e o Racing fez um gol. Tipo assim, dependeu dos outros. Quando depende dos outros, por mais que esse time outros fosse o Racing do Uruguai, foi o melhor momento do Corinthians no jogo. Foi o único momento do jogo que esteve classificado, sem depender de si, foi quando o Racing fez um gol, tá ligado? Mas aí era esperar muito do Racing não tomar um gol, né, também.
Seria covardia classificar daquele jeito. Covardia com a América de Cali, tá? Que tentou jogar bola nos 6 jogos. Não conseguiu porque é ruim mesmo, tá? Inclusive quase perdeu pro Racing do Uruguai, o único time que ia perder pro Racing do Uruguai, porque o time da América de Cali também é ruim. Mas eles tentaram jogar futebol, tá ligado? Então, os deuses do futebol não cometeram esse crime aí contra o Racing, contra o América de Cali, classificaram, o Corinthians está eliminado. E é isso. O time não teria uma perspectiva de evolução. O Garro entrou e, tipo assim, 3 meses parado, foi o que mais jogou. Teve um pênalti bizarro a favor do Corinthians que o treinador, que o árbitro não viu, o VAR também não chamou. Mas até então a gente sabe como que é jogar Comembol. Já falei aqui em outros vídeos também. O Corinthians nunca vai ter um pênalti a favor. Todo lance de dúvida vai ser contra o Corinthians. A linha do impedimento vai ser mais grossa para quando for contra o Corinthians, né? Quando for gol do adversário vai ser mais grossa para falar não, tá legal. E quando for do Corinthians vai ser um pouquinho mais fina para falar não, tá impedido. Sempre vai ser assim. Então não é desculpa falar que foi prejudicado pela arbitragem. Eu acho que o Garro poderia ter feito o gol, só que estava na perna direita dele, ele não sentiu confiança. Foi muito pênalti, puxou o braço dele. Só que ele poderia ter continuado na jogada e chutado pro gol. Ele achou mais seguro cair e sofreu o pênalti porque ele também achou que ia ser marcado o pênalti, porque foi. E ele também não teve a confiança de bater de direita. Se fosse do outro lado, ele tivesse com a perna boa dele, perna esquerda, eu acredito que ele teria chutado pro gol e feito o gol. Não tinha ninguém muito para. O zagueiro estava um pouquinho atrasado, né? Então acho que dava para fazer o gol. Ele pega bem na bola, acho que ele teria feito o gol se fosse de esquerda. E de direita ele não sentiu confiança para chutar e achou que, porra, se eu caio aqui é pênalti, se eu chuto travado, chuto para fora, o juiz vai dar aqui meio que vantagem, tá ligado? O VAR não vai chamar. Então é difícil julgar se ele tomou uma decisão errada ou certa. Eu não acho que foi culpa dele, ele entrou bem pra caramba. Criou as jogadas de mais perigo, tentou chutar pro gol, nos escanteios foi bem, bateu falta, quase fez um golaço, fez o que deu. Senti muita falta do Mengs, voltando de lesão, não sei o quanto ele estava preparado para jogar 90 minutos já, tipo, no final de semana ele não foi nem relacionado contra o... Ele viajou, né, mas ele não estava no banco, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro e agora do nada já jogou 90 minutos. É outra parada que me deixa muito essa falta de transparência dentro do Corinthians. Quanto tempo o Yuri Alberto vai ficar fora? Ninguém sabe. O Mendes dava para ter jogado já no sábado e foi poupado para hoje? Ninguém fala, não sei. O Garro, ele viajou também para... Não sei se ele viajou para... Tô inventando aqui, tá? Mas não sei se ele foi para Minas Gerais também. Se ele foi, ele tinha minutos para jogar lá, porque ele jogou quase 50 ontem com os acréscimos. Entrou nos 9, entrou nos 54, tinha 9 minutos de segundo tempo e jogou até os acréscimos lá. Quantos minutos ele tinha? Ele poderia ter jogado contra o Galo também? Tá ligado? Essa parada que não tem transparência, que a gente nunca sabe. Tipo assim, o Yuri Alberto vai voltar que dia? Quanto tempo é o mínimo? Ele tem condições de voltar antes, pô, não sei, tá ligado? Não sei quanto tempo é. Atualização do quadro médico. O Yuri Alberto fez uma cirurgia ontem. Esse é o post oficial do Corinthians. Atualização do quadro médico. O Yuri Alberto teve uma fratura detectada. Tipo, que informação é essa, caralho? Vai se fuder. É isso. Eu lembro que no primeiro jogo da Sul-Americana, quando perdeu pro Huracan, em casa, por 2-1, eu falei, tem que abrir mão dessa competição. O Corinthians não tem elenco para jogar 3 competições. Só que as coisas foram se arrastando e o grupo é tão ruim, isso que dá mais vergonha, tá ligado? Eu não fico nem irritado, eu fico com vergonha. O que dá mais vergonha é que esse grupo é tão ruim que dava pra ter passado ganhando 6 jogos, tranquilo, um pouquinho assim de vontade. E é tão ruim esse grupo que até perdendo ontem teve chances de classificar, tá ligado? Um golzinho.
se o Racing não toma o gol de empate lá nos acréscimos, o Corinthians tinha classificado mesmo sem merecer, perdendo três jogos, empatando um e ganhando dois, tá ligado? Tipo, ridícula a campanha. E quase classificou, então é muito vergonhoso isso, de você falar, porra, o time não conseguiu fazer o mínimo de nada, tá ligado? Empatar em casa se tivesse empatado em casa com o Huracan e não perdido, tinha classificado, tá ligado? São detalhes, tipo assim, não ganhou da América de Cali também em casa, tipo, não ganhou de ninguém, né, só do Racing, mas era um mínimo empatar com o Huracan em casa e ganhar do América de Cali em casa, tá ligado? Para classificar bem, tipo assim, sem uma campanha incrível, mas classificando. Coisa mínima que o Corinthians não conseguiu fazer, tá ligado? Então, é justo, mais uma eliminação no ano, as duas de forma vexatória, vergonhosa, humilhante, tá ligado? Não tem o que falar. Os jogadores do Corinthians tinham que voltar a pé lá da Argentina, ou de ônibus, aqueles ônibus azul, metropolitano. Ah, vai pra Argentina até não sei aonde, aí de lá pega mais um, vai pegando vários, fazendo baldeação, de ônibus em ônibus, até chegar em Itaquera. E chega lá e fica 2 horas ajoelhado no milho. Tem que dar algum castigo pra esses caras, pô. Tem que mexer no bolso deles, não sei. Multa. Tem que fazer alguma coisa, não pode ser assim, normal. Os caras serem eliminados toda vez e só vai lá, posta uma fotinha no Instagram. Não é o resultado que queríamos, fiel. Vamos seguir batalhando, bola para frente, cabeça erguida, Jesus no barco, Jesus sabe o que faz, não sei. Beleza, Jesus pode saber o que faz, mas você não sabe, irmão. Você tem que tomar vergonha na sua cara e jogar futebol. Não fica botando a culpa em Jesus, não. Ai, que Jesus, os nossos planos são diferentes dos planos de Deus. Não, vai tomar no cu. Jogar bola, tem que jogar bola. Não vem com papinho, não. O mínimo que vocês têm que fazer é correr, tá ligado? Ter vergonha na cara e correr, é isso. Pode não ser o melhor jogador, não ter a melhor técnica do mundo, mas tem que ter mais vontade. O Corinthians tem que ter mais vontade. O jogador que joga no Corinthians tem que ter vontade de jogar no Corinthians, tem que ter vontade de correr. Tem que voltar pro vestiário todo o jogo no intervalo e no segundo tempo com a camisa suja, com o calção sujo, meião sujo. Tem que dar carrinho, tem que suar, tá ligado? E o Corinthians não suou. Se juntar os 6 jogos da Sul-Americana com os 4 da pré-Libertadores, o Corinthians não suou em nenhum dos 10 jogos. Nenhum dos 10 jogos o Corinthians suou a camisa, tá ligado? Não teve um carrinho em nenhum dos 10 jogos. Não teve ninguém demonstrando a mínima de vontade. O Yuri Alberto, talvez, na pré-Libertadores, demonstrou um pouquinho de tesão. E na Sul-Americana não teve também. Ontem poderia ter ajudado, se estivesse em campo seria diferente, acredito eu. Mas não foi nos outros 5 também. Então fica um pouco difícil de achar que ontem seria especial, quando não foi nos outros 5 jogos. Nos outros 9, se botar os da pré. Mas é isso, mais uma eliminação. O único ponto positivo é que não vai ter mais jogos, né? Nem os 2 do pré-oitavas que teria, né? Vamos supor que o Corinthians tivesse classificado, ia ter mais 2 jogos na pré-oitavas. Aí poderia ser eliminado também nessa pré-oitavas, mais um vexame também. Além de classificar em segunda, ainda foi eliminado na pré-oitavas. Ou então passar para depois ter mais jogos nas oitavas, nas quartas, até não sei aonde que ia. Então é isso, estamos nas oitavas da Copa do Brasil. Então já sabemos que até a final da Copa do Brasil são mais 6 jogos, né? Oitavas, quartas e semi. E de volta, né? 6 jogos e mais a final chegar 7. Então, Copa do Brasil são só 7 jogos. Calendário tranquilo da Copa do Brasil, são 7 jogos apenas, ou 6, né? Ou tanto que for, mas já sabe, são poucos. São 6 jogos só para chegar na final. E o Brasileirão, sobrou só isso. Escalar o time titular de preferência e ver o que dá, né? Mas é isso, Corinthians precisa mudar a postura, todos os jogadores, a comissão técnica e a diretoria precisa começar a ser presente. Quanto antes puder decidir essa votação aí, se vai ter um novo presidente,
se vai ser eleito pelos sócios, pelos conselheiros. Quanto antes definir isso, melhor, para já botar um presidente novo. Não acho que o trabalho do Fabinho Soldado seja ruim, mas também acho ele muito omisso nas entrevistas. Não vejo ele reclamando de nada que acontece no Corinthians dentro de campo, né, no futebol. E no futebol, o Corinthians está sendo prejudicado pela arbitragem em todos os campeonatos. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, pré-Libertadores, sempre foi. E não vejo ele também dando entrevista, não vejo ele irritado, vejo ele muito tranquilo sempre, vejo ele trabalha bem nas contratações, no off ali, mas falta mais presença na mídia, tá ligado? Da entrevista ali, cobrar jogador, jogar pressão pra Federação Paulista, Federação de Arbitragem, falar, pô, esse cara não apita no jogo do Corinthians, não sei o que, o Corinthians não joga com esse cara. Falta mais bastidores no Corinthians, tá ligado? Então, se a nova diretoria que for eleita, porque o vice agora falou que não vai demitir o Fabinho Soldado, né? E nenhum Dorival. Mas se trocar, tiver novas eleições, pode ser que o cara novo queira trocar. Eu não vou achar de tudo ruim, não. Apesar dele ter contratado bons jogadores, errou bastante. E falta muito essa presença nos bastidores ali de pressionar os caras, tá ligado? De falar, o Klaus é palmeirense, não vai apitar jogo do Corinthians. O Candansan, quando vem aqui, ele faz isso, faz aquilo, não vai mais apitar aqui, não sei o quê. Tipo assim, tentar, mano, reclamar, acabar o jogo, falar assim, uma vergonha que aconteceu aqui hoje, chorar mesmo, tá ligado? Todo mundo faz e dá certo. Você vê o Grêmio, foi roubado num dia, aí no outro roubaram a favor do Grêmio. Aí você vê o Sport, foi roubado num dia, os caras reclamaram, não sei o quê, não sei o quê. Beneficiado no outro, tá ligado? Todo mundo é assim, e o Corinthians não. São 9 rodadas que tá sendo prejudicado já, e ninguém fala nada, tá ligado? Que dia que vai vir essa bonificação? Não vai, porque não tem ninguém reclamando, tá ligado? Mas é isso, não tem muita luz no fim do túnel, não. Do Corinthians, com esse elenco, não tem. Com esse treinador, não tem, muito frouxo, covarde. A luz no fim do túnel é aparecer o patrocinador Esporte da Sorte lá, Deus tocar no coração deles e eles soltar mais alguma grana. E o Corinthians urgentemente contratar ponta, centroavante, zagueiro, meia, volante, todo mundo goleiro. Então é isso. Não tem muito o que você vê de perspectiva boa aí. Mas seguimos, domingo estaremos lá contra o Vitória e vai Corinthians, né?